e tem informação exclusiva do canal Café do Setorista. Os valores da transação de Anchileri no Corinthians. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Vamos falar dessa questão do Yuri Alberto, vamos lá. O seu André Cury, né, andou falando algumas coisas em entrevista ao GE em relação ao atacante Yuri Alberto. Assim, tem coisa que ele falou que é coerente, tem coisa que ele falou que não procede. O que é coerente, né? O cara às vezes cobrar, falar, ó, o Corinthians poderia pegar esse dinheiro aqui, me pagar, enfim, tá? Eu penso o seguinte, cara, se o cara te deve, por que você continua, né, negociando, né, com quem te deve? Então também não tem que ficar muito que reclamando, não, né? O Corinthians já tá, enfim, aí tentando pagar suas dívidas. Agora, o André Cury, ele falou uma bobagem muito grande. Ele disse que o Yuri veio de graça para o Corinthians. Eu quero lembrar a vocês que de graça, meu amigo, de graça, nada é de graça. Nada é de graça, entendeu? Até a salvação, para quem crê, não foi de graça, né? Alguém teve que morrer por ela e pagar um preço. Nada nessa vida é de graça, tudo custa. Tudo custa. Tudo custa. Né? Tem até uma passagem linda de Davi, que uns puxa-saco foram lá entregar para ele umas paradas para ele adorar a Deus. Ele falou: não quero nada que não me custe. Não quero, né? Nada que não me custe, eu não quero, entendeu? Então custa, na vida tudo custa, tá? Você quer, tudo custa nessa vida, entendeu? Tudo custa nessa vida, nada é de graça, nada é de graça, tá? E aí ele vem falar que o Yuri Alberto, quando não pagou nada, que foi de graça. Vamos lá para de graça. Duqueiroz, segundo De Feras, né, o maior volante que esse mundo já viu, né? O Duqueiroz. Tô brincando, tá? De Feras nunca falou isso. O Duqueiroz, ele pode ser um jogador que eu não goste do futebol dele. Só que o seu Duílio Monteiro Alves, o gênio Duílio, o gênio com J, ele recusou uma proposta de 8,5 milhões de euros pelo Duqueiroz. E para quem acha que eu bato pesado bato pesado no Augusto Melo, que você não viu, então, na época do Duílio. Eu ficava falando, lembrando quase toda semana e dizendo, não vende mais. Por esse valor não vende mais. Perdeu a chance. Ah, mas o Duqueiroz é um craque, falava. Não vende mais. 8,5 milhões de euros num volante meia boca e não quis vender? Falei, nunca mais vai recuperar esse dinheiro. Nós podemos colocar aí já 8,5 milhões. O Corinthians deu o Duqueiroz para o Zenit na compra de 50%, não é de 100%. O Yuri Alberto foi um jogador, inclusive, caro para o Corinthians. Porque o Robert Renan seria vendido nos moldes do Murilo. Porque ele não é mais jogador do que o Murilo, o Robert Renan. Longe disso. Mas ele tinha até mais fama que o Murilo. E ele era jogador de seleção, fazendo grandes jogos no time titular do Corinthians,
ele seria muito bem vendido. O Robert Renan seria vendido pelo Corinthians por, no mínimo, eu sendo legal. Eu não estou falando a minha ideia, eu estou falando de mercado, quanto ele jogava, a condição dele no momento, por 10 milhões de euros. Só aí nós já temos 18 milhões e meio de euros. Isso se o Robert Renan não fosse vendido por 15 milhões de euros, tá? Que a gente já teria mais de 20 milhões de euros. Além disso, deram o goleiro Ivan, que é bom goleiro, muito bom goleiro, que eu não vou falar valores, que deve ser pouco, e o Gustavo Mantuan, que no mínimo valeriam 5 milhões de euros. E eu estou jogando lá embaixo, hein? Então, deixa eu falar uma coisa. Tudo isso a gente pode colocar entre 25 milhões de euros e 30 milhões de euros, o que o Corinthians pagou por 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto. 50, tá? Fora o Pedro, que foi no pacote lá como prioridade, entendeu? Que para mim o Pedro é muito bom jogador. Então, nós estamos falando, eu sendo legal, jogando os valores lá embaixo, 25 milhões de euros. Eu sendo legal, por 50%. E aí o seu André Cury vem falar que o Yuri Alberto veio de graça para o Corinthians. Pô, que loucura falar isso. E tem outra coisa, tá? Essa proposta que ele trouxe de 30 milhões de euros recusada pelo Corinthians é uma proposta por 100% dos direitos econômicos do Yuri Alberto. O que quer dizer que só 15 milhões de euros vão para o Corinthians. Aí tem comissão, tem mais não sei o quê. O Corinthians vai ganhar quem? Agora eu pergunto para você. 15 milhões de euros pelo Yuri Alberto, vale a pena vender? Claro que não vale. Quanto que o Palmeiras pagou pelo Vitor Roque? Não é nem o Vitor Rap, entendeu? Não é nem o Vitor Louvor, é Vitor Roque. Sabe? Quanto que custaria um centroavante bom? O Yuri Alberto, se você falar hoje, você escolhe o Yuri Alberto ou o Vitor Roque? Eu fico com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto é uma realidade. É um jogador guerreiro que se entrega em campo. A negociação do Yuri Alberto, o Corinthians nunca vai recuperar esse dinheiro. Beleza? Então, velho, é torcer. Agora, é torcer para que chegue uma proposta de 50 milhões de euros. Não vai chegar. Os 50 milhões de euros é impossível. Mas 40 milhões de euros é o que o Corinthians deseja. É a informação que eu tenho. Por quê? Porque o Corinthians quer 20 milhões de euros no Yuri Alberto, na parte dele. Tem um problema. Por exemplo, o Corinthians quer 20 milhões da parte dele. Isso é uma informação importante para você. Anota aí, tá? Eu não sei se é exclusiva, mas é informação. 20 milhões de euros o Corinthians quer na parte dele, do Yuri Alberto. Teria que chegar uma proposta de 40, correto? Aí você fica pensando assim, Samir, beleza, o Corinthians vende a parte dele por 20 e os outros 50%, né? O jogador cede, fulano cede. Então é o seguinte, o Corinthians ganha 20, a outra parte ganha 10. Aí uma proposta de 30 é possível, tá vendido. Não dá. Porque do outro lado é um clube. Os outros 50% pertencem ao Zenit. Então lascou, velho. Porque se fosse o jogador, o cara louco para ir para a Europa, o cara louco para ir jogar na Inglaterra, você fala assim para ele, beleza, chegou uma proposta de 35 milhões de euros, 20 milhões de euros é nosso, 15 milhões de euros é de vocês. Beleza? Mas não é meio a meio? Se quiser a gente libera, é assim. Aí o jogador aceitaria. O problema para o Corinthians é que os outros 50 do Zenit, não dá para você chegar, vamos vender junto essa parada aqui. Entendeu? Não tem como. Tá? Então, velho, complicou. Vocês sabem que eu trouxe em primeira mão para vocês a proposta que o Corinthians fez ao Anchileri, era um nome que não estava nem sendo ventilado, né? Ninguém sabia dessa negociação. Eu trouxe proposta, falei já no primeiro vídeo, no primeiro vídeo eu falei que ele já tinha se acertado com o jogador, que o negócio estava bem encaminhado, né? Quando ele fez 2 propostas pro time dele lá, o Getafe,
né, da Espanha, que o negócio ia, né, tinha tudo para sair, enfim. Então a gente está sempre bem informado, aliás, né, o único reforço da janela de transferências do Corinthians, né, a última, quando só contratou um jogador, foi o Canão Café do Setorista que meteu o exclusivo. Agora eu venho trazer com exclusividade para vocês os valores dessa transação. Cara, e eu achei assim, valores sensacionais, tá? Que aliás, né, merece até uma renovação contratual, tá? Por quê? O nosso querido Anchileri, tá? Anchileri, ele ganha no Corinthians por mês R$ 486.000 de salário, tá? Isso é o que ganha o argentino Fabrício Anchileri para jogar no Corinthians. Ele tem contrato até o final deste ano. Eu vou aqui desmembrar, né, tudo aqui, trazer os detalhes disso, tá? O Anchileri ganha de CLT R$ 261.000 no Corinthians, tá? Consolidações das leis trabalhistas, né? CLT, R$ 261.000. Ele ganha de direitos de imagem, né? Ele fechou um contrato de direitos de imagem de US$ 400.000, tá? Isso o total, tá? No contrato todo, não é US$ 400.000 por mês. É US$ 400.000 de imagem no contrato todo. Você vai converter isso para o real, vai dar 2.225.000, 250.000, tá? Enfim, você pega esses direitos de imagem, porque está especificado no contrato que os direitos de imagem seriam pagos em 10 vezes. Ou seja, tá? De março a dezembro, que é o período do contrato do argentino com o Corinthians. Então, você divide aí, vai dar R$ 225.000 por mês. Aí você soma, então, resumindo, né, para ficar claro para vocês, o Anchileri recebe de direitos de imagem no Corinthians R$ 225.000, tá? Pra você ter uma ideia, né, R$ 225.000 por mês, tá? E de CLT 261.000, somando R$ 486.000 por mês. Para você ter uma ideia dessa informação exclusiva, porque eu gosto de dar informação exclusiva, e gosto e sempre vou dar informação verdadeira, seja boa, seja ruim. O Anchileri ganha 486.000 no Corinthians, tá? Com essa imagem dividida em 10 vezes, com o salário de CLT, e ele recebeu luvas de US$ 200.000, tá certo? Isso vai dar 1.100 e poucos reais. Então, Então, assim, fosse a moda antiga, né? Ele custou 1 milhão para o Corinthians, entendeu? 1 milhão, tá? Então, se fosse a moda antiga, é isso. O Corinthians teve que pagar 1 milhão para ele à vista, tá? E se esse 1 milhão fosse também... Se esse 1 milhão fosse, por exemplo, diluído em 10 meses, daria mais 100.000 por mês, tá? Precisa ser um gênio para fazer essa conta. Então, ele ainda valeria 586.000 por mês. Sinceramente, ainda seria barato. O nosso querido Anchileri custa menos para o Corinthians do que o Fagner hoje. Porque o Fagner joga no Cruzeiro e o Corinthians paga por mês para ele jogar no Cruzeiro 500.000. Você vê como, né, faz um negócio ruim aqui, faz um bom ali, um bom aqui, um ruim ali. Tá bom? Então, essa informação é importante. Lembrando que o Corinthians também paga 370.000 por mês para o Pedro Raul jogar, tá, no Ceará. Enfim, graças a Deus, né, pelo menos desta vez, o Corinthians fez um bom negócio, né, trazendo aí o nosso querido Anchileri.